respeitar a soberania. Aí sai o green card do Eduardo Bolsonaro. E sai o green card em um tempo recorde, porque leva-se, em bons casos montados, de 18 a 24 meses para sair esse visto, esse green card, essa autorização de residência permanente por habilidades especiais. E as habilidades especiais, vamos dizer, o Eduardo não tem nenhuma delas, negócios, ciências, artes ou esporte. É o que fez... Foi um dado... O governo deu um recado para o Brasil. Foi uma decisão política. O governo dos Estados Unidos concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A autorização de residência permanente foi concedida na categoria EB1A, destinada a estrangeiros com habilidades consideradas extraordinárias em áreas como negócios, ciências, artes e esportes. Segundo Eduardo, o processo foi iniciado há cerca de um ano e ele já tinha autorização para trabalhar no país. Morando nos Estados Unidos desde 2025, Eduardo afirmou que decidiu permanecer no país por considerar que sofre perseguição política no Brasil. Em junho deste ano, ele foi condenado pela justiça brasileira por solicitar interferência do governo americano em processos envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-deputado também declarou que só pretende voltar ao Brasil caso seja concedida anistia. E Maria tem informações de bastidores, então a fala é sua. Bom, veja lá, vamos lá. Esse momento, para o Green Card acontecer, ocorreu o processo, acredito, de praxe, e ele solicitou com um certo período de tempo, ele que está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, inclusive, salvo me engano, e ali nos bastidores, né, corria a vontade política de muitos aliados de Eduardo que ele concorresse ao Senado. Então, eu acredito que a situação dele, de fato, é muito delicada no atual momento que a gente se encontra no Brasil com o Supremo Tribunal Federal que cada vez mais se insere de maneira excessiva na política brasileira, porque faz pelo menos uns 10 anos que o Supremo Tribunal Federal virou um ator ativo na política brasileira. Então, eu acredito que o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil nesse momento é muito delicado. Eu vejo com bons olhos esse green card. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Ouvi, né, de bastidores que, inclusive, foi no momento certo esse green card, porque estavam ali especulando uma possível extradição do Eduardo Bolsonaro neste momento. Caso ele fosse extraditado e voltasse para o Brasil, ele teria que cumprir pena de 4 anos, né, que foi ali julgado e condenado, faz o quê? Em abril, acredito, deste ano. Então, foi de bom momento e de bom tom esse green card. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu estava até dando uma olhada aqui, Segre, quando você me chamou, a possibilidade dele, porque o Eduardo ele não se candidata como senador neste ano, mas ele é o primeiro suplente de um outro candidato, pré-candidato ao Senado neste ano de 2026, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, que vai como candidato ao Senado pelo PL aqui de São Paulo. E o André do Prado fez um acordo, convidou o Eduardo Bolsonaro para ser o seu primeiro suplente. E eu acabei de perguntar aqui na internet a possibilidade de você ser suplente de senador morando fora. Sim, é viável, então acredito que ele não venha se candidatar diretamente, mas permanece com a vaga de primeiro suplente do André do Prado, que vem aí junto com o Derrite na chapa, junto com o Tarcísio, nas próximas eleições deste ano de 2026. Mas, Pavite, parece que o André do Prado foi colocado precisamente porque aceitava ao Eduardo Bolsonaro como suplente, porque uma vez que ele entre, se ele entrar, eu não sei se ele vai soltar a... Mas não é aceitar. Quem é Eduardo Prado? Não, André do Prado. Eu não sei nem o nome. É o famoso Ruda Fancarrel. É o famoso candidato Ruda Fancarrel. Você não sabe quem é. E quem sabe que é um sujeito desarmamentista e que apoiou o Jorge Dória em todas as medidas contra o Jair Bolsonaro no governo entre a pandemia e o final dela. O André do Prado não tem expressão nenhuma, nem em rede social, ele é um nome do Valdemar Costa Neto. Então, na verdade, não é que ele aceita, é que ele precisa do Eduardo Bolsonaro. Que basta o Eduardo Bolsonaro pôr a mão e ele vira um candidato passível de concorrer. Claro. Porque senão ninguém nem sabe quem é o André do Prado. André dos Prados, de Campinas, não sei, verdejantes. Aí você para pensar a questão do green card para o Eduardo Bolsonaro também.
Isso foi um claro aviso do governo dos Estados Unidos para o Brasil. Justamente no dia em que o Brasil publica aquela foto indecente das bandeirinhas de mão dada, com o Brasil dando a mão para os Estados Unidos dando a mão para a China dando a mãozinha para a União Europeia dando a mãozinha para a Índia e a Índia dando a mãozinha para o Brasil. E dando indiretinha para os Estados Unidos, olha, somos amiguinhos, mas temos que respeitar a soberania. Aí sai o green card do Eduardo Bolsonaro. E sai o green card de um tempo recorde, porque leva-se, em bons casos montados, de 18 a 24 meses para sair esse visto, esse green card, essa autorização de residência permanente por habilidades especiais. E as habilidades especiais, vamos dizer, o Eduardo não tem nenhuma delas, negócios, ciências, artes ou esporte. É o que fez. Foi um dado. O governo deu um recado para o Brasil. Foi uma decisão política. O governo americano e a justiça americana, eles prezam a liberdade. Exato. Liberdade de opinião. Né? Eles são outra coisa. O que está acontecendo no Brasil vem sendo contestado pela justiça ou pelo governo, né, de todos os países. Todos os países. Carla Zambelli, né? A justiça italiana mostrou que vocês estão errados. Não é por aí. Tudo que tenta o Brasil nessa área mostra o seguinte: a nossa justiça acabou. A Constituição não está em vigor. O Supremo Tribunal Federal tem uma Constituição na cabeça, aí a maioria que controla o Supremo, que nós não conhecemos essa Constituição. É o cangaço jurisdicional. Exato. Agora, o que eu acho é o seguinte: aproveito o embalo para fazer essa advertência. É do beabá da política que você não pode adotar nenhuma medida que deixe o teu adversário feliz. Não podia ficar mais feliz do que estão os lulistas com o lançamento de 3 candidaturas da oposição em São Paulo contra 2 ameaças, porque o PT não lança candidatos em São Paulo, lança ameaças. Agora é a vez da Marina Silva e é a vez da Simone Tebet. Se o voto petista, né, a eleição do Tarcísio está garantida, vai ser uma das maiores surras levadas aí, não foram poucas, pelo mais uma. Haddad. Mais uma. Ele só leva Esse surra, sabe ele só perder. leva surra. Esse sabe Mas ele perder. está aí para perder. E pronto para ser candidato a vereador por ordem do Lula e perder também. Só falta essa. Ele começou ao contrário, vem perdendo presidente, governador, perde para reeleição para prefeito no primeiro turno. É uma façanha. É uma façanha. Agora, nós podemos ter em São Paulo um resultado espetacular do Tarcísio, não vejo outra possibilidade, outra hipótese, e a eleição de 2. Faltam-me palavras, né, para definir direito, que são a Tebet e a Marina, que acusaram o Lula de ladrão o tempo todo e agora obedecem às ordens dele. E elas eleitas porque o voto da oposição se divide por 3. Alguém precisa pensar no país, né, no Estado e tal, e fazer as contas e descobrir que é uma bobagem. É uma bobagem. Está aí o Pavinato estava perguntando quem é André do Prado. Pergunta para mim. Quem é André do Prado? Também não sei, mas é uma pessoa de confiança do Tarcísio. Olha, não, é uma pessoa de confiança do Valdemar. Pessoa de confiança, meu irmão também é. Ele foi homem de confiança do Dória. Ele foi homem de confiança de todo mundo. Meu, se você tiver um partido para ele, eu te indico. Exato. Agora, ele é homem de confiança de todo governador em São Paulo. Claro, é fato. Mas na questão da política sempre a mesma frase. A dúvida não é se alguém vai te trair, é quando vai te trair. João, por último, eu estou lendo aqui que ele foi condenado pela justiça brasileira por solicitar interferência do governo americano. Mas eu lembro quando Lula estava preso, a Gleice, o Lindinho, o Janones, o Boulos, um monte de petista canhoteiro ia para a Europa, ia para os Estados Unidos reclamar da mesma coisa. Só que nesse caso foi condenado, no caso dos esquerdistas, está tudo bem. O Lula recebeu 572 visitas em 580 dias, 22 entrevistas a meios, inclusive alguns estrangeiros.
Ele, inclusive, escrevia cartas que quem leia era hoje o ministro Zanin, que antes era o advogado, que hoje não fala nada sobre o que o Alexandre de Moraes está colocando. Ele votou pela condenação do Eduardo por fazer o que ele fez quando era advogado. Então, é isso que é bizarro. É bizarro. Ele era garantista na época, hoje ele... Agora, veja bem, o Lula está dando palpite sobre isso. O Lula, a gente esquece, mas ele é analfabeto. É verdade. De pai e mãe, e ele próprio vale por várias gerações. O Lula, se você contar para ele, disser a ele que o Flávio Bolsonaro foi responsável pelo adiamento por 24 horas do dia D, a invasão da Europa, Lá na 1940. ele acredita. Acredita. Ele acredita, porque Acredita. ele não sabe o que é o dia D. Ele não sabe, se foi adiado ou adiado antecipado. Ele não sabe o que é isso, não sabe o que é Normandia de retiradas e não sabe o que é a região da entrada do sol. Não sabe nada. Pode contar que o Flávio fez isso, que ele acredita. É bem provável. João? Não, e a condenação do Eduardo, que você bem mencionou, foi crime de coação no curso do processo na forma continuada. Mais uma criatividade do Supremo para falar que ele conspirou contra o Brasil, né, para imposição de tarifas, esse papo todo. Ou seja, é uma condenação ilegal. Zanin, Carmen Lúcia, Moraes, os de sempre, Flávio Dino, né? A vítima. Moraes é a vítima. A vítima. O Zanin, que lia a carta, votou. O Flávio Dino, que era ministro desse governo, que o Eduardo Bolsonaro era oposição, também votaram pela condenação. Mas é o que a gente fala que nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTPs, né, o candidato seria o Jair Bolsonaro, o candidato ao Senado seria o Eduardo Bolsonaro. Como não foi possível, fez esse arranjo. O Flávio vai para a presidência, o Eduardo Prado, Flávio... André Prado. Ninguém conhece esse cara. Ninguém acertou o nome. Não, mas isso, pode chamar de Campinas. Prados e Campinas. Eu lembro mais. Não, fala, ele tem grande articulação na Lesp, aqui em São Paulo, que é o que se diz, né? Aí ele fez essa construção, que é uma construção que, em verdade, está um pouco difícil para o eleitor comum, né? Acho que desde a indicação... Aí você me responde, o que faz a Alesp também? Porque tem grande articulação na Alesp. O que é a Alesp? É um grande elefante libera branco. verbas, né? Porque é o menor cargo que tem, é governador de São Paulo, né? Você lida com metrô, polícia militar ali, é superavitário, de vez em quando se aparece e ganha eleição no primeiro turno, né? É um cargo excelente, né? Você só tem que negociar na Alesp com aqueles de sempre lá, que é salário de professor, né? Sindicato e tal. Mas realmente ele teria essa articulação na Alesp, o Prado, e fez essa construção. Mas desde a eleição aqui para prefeito em São Paulo, quando se apoiou o Ricardo Nunes, já não uma ruptura, mas vários grupos dentro da direita ali que não chancelam de imediato essas decisões do clã Bolsonaro. E me parece que está acontecendo isso, como Augusto Nunes mencionou no Senado. E pode haver pulverizar os votos e acabar favorecendo uma dessas postes do Lula, Simone ou Marina, que não tem trabalho aqui em São Paulo também, são duas nulidades políticas. Chamavam o Lula de ladrão, agora estão vinculadas ao Lula. E a Marina Silva é mais perigosa porque ela é preposta de interesses globalistas aqui no Brasil, que todo mundo sabe. O discurso dela é um e a prática é outra. Então, a gente precisa de um Senado forte aqui em São Paulo. E há quem diga que extraterrestres também. Também, né? Ela teria também. É um parentesco com ET. Não, e o Senado aqui de São Paulo é uma vergonha completa. O estado mais rico, você tem o astronauta, o Jordano, que assumiu no lugar do... O astronauta vai sair, ele vai tentar se reeleger. Agora Não sai, ele fica até 2030. Está no banheiro. Está no banheiro. Está no banheiro. Tem a Mara Gabrilli. Que vai sair. O Ponte. Ah, sim, Marcos senadores. Pontes. Ó, esse não voltou do espaço ainda. Não voltou do banheiro. Não, mas a minha única dúvida é se o cara que vai para o espaço já é louco aqui ou fica louco lá, porque eu não conheço um normal. Um normal, americano, russo. E se não me engano, ele foi de carona, né? Pegou uma carona ali no governo. Ele pegou carona com a cadela laica. Bom, aqui temos um momento Tinder no Faroeste Brasileira. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa: entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.